Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, 14 de maio, 134 dias, levando a palavra de Deus até você. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Pegue a sua caneta e anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Atos, capítulo 21, do versículo 37 ao capítulo 22, versículo 29. Juízes 17, Juízes 18 e Salmos 43. E também anote aí o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas, 1000 irmãos no Brasil e no planeta para fazermos ao vivo a leitura da Bíblia. E agora eu convido você, nós vamos ler a Bíblia a orar. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia, nós temos que orar a Deus, pedindo que o seu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria na leitura da sua palavra. Curva a sua cabeça e vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora ler a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria e cada vez aumente o nosso conhecimento para mergulhar nas profundezas da tua revelação, em nome de Jesus. Atos capítulo 21, versículo 37 a seguir. E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, disse ao tribuno: posso falar contigo? E ele disse: tu consegues falar em grego? Tu não és aquele egípcio que antes desses dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso da Cilícia, cidade não insignificante. Peço que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em línguas hebraicas, dizendo: capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, silenciaram ainda e disse: eu verdadeiramente sou um homem judeu nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso com Deus, com todos vós sois hoje. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo estas cartas para os irmãos, fui para Damasco, para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. Aconteceu que quando eu viajava, quando me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou no céu uma luz ao meu redor. Eu caí ao chão e vi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu respondi: quem és tu, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram o fato, a luz, e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado a fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquela luz, sendo conduzido pela mão dos que estavam comigo, cheguei em Damasco. E um certo Ananias, homem religioso conforme a lei, que tinha boa fama entre os judeus que ali moraram, vindo até mim e estando em pé, disse: irmão Saulo, recebe a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele, e ele disse: o Deus de nossos pais que me escolheu, para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque tu serás uma testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e sejas batizado, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. E aquele que vi me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão o teu testemunho acerca de mim.
E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendi e açoitava em cada sinagoga os que criam em ti. E eu disse: Senhor, e quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente e consentia na sua morte. Guardava a veste dos que o mataram. E disse-me: vai, porque hei de te enviar para longe aos gentios. E eles lhe deram ouvidos até esta palavra. Então levantaram suas vozes, dizendo: tira daqui tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando, arrojando entre si suas vestes e lançando pó ao ar, o tribuno ordenou que levassem para a fortaleza e dissesse que o interrogasse com açoites, para ele saber por causa que assim gritavam contra ele. E quando estavam atando as correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: é-vos lícito aceitar um homem que é romano sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isto, foi ao tribuno e lhe avisou: toma cuidado com o que tu vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno disse: dize-me, tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: com grande soma eu obtive liberdade. E Paulo disse: mas eu sou livre de nascimento. Imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que o tinha prendido. Capítulo 17 de Josué. E havia um homem no monte Efraim cujo nome era Mica, e disse ele a sua mãe: os 1.100 shequels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste aos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, e eu a tomei. E a sua mãe disse: abençoado seja tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shequéis de prata a sua mãe disse: dediquei totalmente a minha prata da minha mão ao Senhor, meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem de fundição. Portanto, agora eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shequels de prata e deu ao fundidor. Eis que ele fez uma imagem esculpida, uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Milca. E o homem Mica, que tinha uma casa de deuses, fez um efode e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, quando viajava. E Mica lhe disse: de onde vens? E ele disse: eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica disse: habita comigo e sê para mim pai e sacerdote. E eu te darei 10 shequéis de prata por ano, a indumentária, as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote e ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora eu sei que o Senhor me fará bem ao ver que eu tenho um levita como meu sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens nos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles disseram: ide investigai a terra, as quais, quando chegaram ao monte Efraim, a casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá, e lhe disseram: quem te trouxe para cá? O que tu fazes neste lugar? O que tu tens aqui? E ele lhe disse: assim me tratou Mica comigo e me contratou, e eu sou sacerdote. E eles disseram: pede conselho, rogamos de Deus, para que saibamos qual caminho
será próspero. E o sacerdote disse: ide em paz diante do Senhor este caminho por qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram todo o povo que estava lá, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. E não havia nenhum magistrado na terra para que pudesse levá-los à vergonha coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócio com homem algum. E eles viram até os seus irmãos em Zorá e Estol, e os seus irmãos lhe disseram: o que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos vós para a terra que possamos subir. E vimos a terra, e eis que é muito boa. Estais vós imóveis. Não sejais indolentes e ir e entrar e possuir a terra. Quando vós partides, ireis a um povo seguro e a uma terra vasta. Pois Deus tenha dado em vossas mãos um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali a família dos danitas, de Zorá e de Estol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Kiriat Jereaim, em Judá. Por isso lhe chamaram aquele lugar de Meamedã, até este dia. Eis que fica atrás de Kiriat Jearim. E dali passaram o monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos: sabeis que existe naquelas casas um edofe, terafins, uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. Eles voltaram para aquela direção, chegaram à casa do moço levita e à casa de Mica e o saudaram. Eis os 600 homens escolhidos com suas armas de guerra, e eram os filhos de Dan. Ficaram em pé na entrada do portão. E os 5 homens foram espionar a terra, subiram e chegaram lá. E tomaram a imagem esculpida, o edofe, os terafins e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão com os 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o edofe e os terafins e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: o que fazeis? E eles disseram: fique em silêncio, repousa a tua mão sobre tua boca e vai conosco, e ser para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote na casa de um homem, ou que tu sejas sacerdote de uma tribo ou de uma família de Israel. E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o edofe, os terafins, a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim que eles voltaram e partiram, colocaram os pequenos e o gado e a carruagem diante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens estavam nas casas próximas à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viraram suas faces e disseram a Mica: o que te aflige? Por que venhas com tamanha companhia? E ele disse: vós retiraste os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. O que mais eu tenho? O que é isso que vós me dizeis? Do que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: que a tua voz não seja ouvida no meio de vós, para que os companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas tua vida junto à vida daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. E eles levaram as coisas de Mica, que a Mica havia feito, o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís. E o povo, que estava muito tranquilo e seguro, eles feriram ao fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem. E ficava no vale que está junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nasceu em Israel. Todavia o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. Eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou, durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.
Finalizar a leitura da Bíblia do dia de hoje com o Salmo 43. Julga-me, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Ó, livra-me do homem enganador e injusto. Pois tu és o Deus da minha força, por que me rejeitas? Porque sigo pranteando por causa da opressão do inimigo? Ó, envia-me a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e que elas me tragam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, a Deus, a minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque tu te inquietas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante. Ó meu Deus! Finalizamos a leitura da Bíblia desse dia 14 de maio, 134 dias lendo esta palavra maravilhosa. Você viu a leitura de Atos, Juízes e agora esse Salmo. Deus vai pleitear a tua causa, Deus vai honrar a sua fé e você vai ser abençoado. Vamos fazer agora a oração da fé. Prepara o seu copo com água e após a oração da fé, você vai beber esta água. E esta água vai trazer refrigério de Deus à tua alma. A água é símbolo do Espírito Santo, de pureza, de limpeza, de purificação e de refrigério. Amém? Oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a causa do meu irmão e da minha irmã. É uma causa impossível. O homem desenganou, a justiça esqueceu, ele está abandonado, ele está perdido, ele está demasiadamente, Pai, atribulado. Mas chegou o teu dia, chegou a tua hora, Deus, de intervir na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu oro pelo irmão Jair, que está em Curitiba. Seus rins já estão parando, sua saúde está debilitada por causa desse vírus da Covid. Deus, o Senhor tem plano na vida do irmão Jair. Deus, para ele ganhar almas. Senhor, perdoa os seus erros, os seus pecados, meu Pai. No nome de Jesus, levanta este homem com voz profética, Pai, no nome de Jesus. Pastor José Wellington Bezerra da Silva, o nosso líder maior da Assembleia de Deus no Brasil por vários anos, teu servo, teu ungido, meu Pai, que tantas vezes, Pai, foi usado para abençoar vidas, hoje está precisando das nossas orações. E nós estamos aqui unindo a nossa fé, um clamor nacional e mundial, em prol dos teus filhos contra essa doença maligna, terrível, onde somente tu, Deus, pode intervir. Deus, intervém. Nós repreendemos que toda bactéria, vírus, nestes homens e mulheres de Deus que nós temos clamado, sejam agora repelidos, que a doença pare de avançar e que a saúde dos teus filhos venha a ser normalizada agora, pelo poder do Espírito Santo. Nenhuma sequela fique, Pai, para a glória do teu nome, porque eles vão testemunhar do Deus que eles pregam, do Deus que eles servem, das maravilhas que eles fazem, assim como o Senhor testificou para os teus filhos lá no Egito, quando eles passaram, Pai, ali naquele deserto. O Senhor mandava a coluna de nuvem durante o dia para trazer ali sombra, e à noite o Senhor fazia aquela coluna de fogo para brilhar a luz. O Senhor mandava o maná, o Senhor enviou a água, o Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que tudo faz e que tudo pode. Nós oramos com fé. Abre portas de emprego. Senhor, prospera essa empresa que estava fechando por causa dos clientes que não estão indo, por causa das dívidas dos fornecedores. Honra o nome do teu filho. É o que nós pedimos, providência para esta casa, que não tem alimentação, que não está tendo provisão. Envia, Senhor, alimento para esta casa, alimento físico, meu Pai. Usa alguém nesta terra para abençoar os teus filhos. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Beba a sua água e sinta o refrigério de Deus na sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua história. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Amanhã estaremos aqui de novo, de volta, para a glória do nome de Jesus.